Queridos papais, hoje é o dia de vocês. Queremos parabenizá-los e queremos fazer uma pequena homenagem a vocês através de uma oração. Antes, eu quero ler um versículo da Bíblia que está em Provérbios, capítulo 20, versículo 7, que diz: o justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Queridos irmãos, eu quero dizer que vocês continuem na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Continuem sendo homens valorosos, exemplo para os seus filhos. Irmãos, eu quero orar por vocês. Pai, Senhor Jesus, nesse momento de oração, peço que o Senhor abençoe a cada papai de nossa igreja, abençoe todos os papais. Senhor, que eles tenham dentro de seus lares tudo que for necessário para eles, meu Pai. Nada de faltar, nem para eles, nem para suas famílias, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, esse dia. Que o Senhor abençoe, Pai, o caminho de cada um, Senhor. Que o Senhor esteja junto deles em cada momento que eles estiverem precisando, Senhor, meu Deus. Pai, obrigada. E que mais uma vez, Pai, eu peço, Senhor, que os proteja, cuide de cada um deles, Pai. Mas queremos dizer que esses homens são muito importantes para as suas famílias, Senhor. Muito obrigada. E é em teu nome que oramos, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Papais, tenham um dia mais que especial, junto dos seus filhos, junto de suas famílias. Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau. Meu querido papai.
Boa noite, queridos irmãos. Alegria para mim poder me dirigir mais uma vez a cada um de vocês em mais esta reunião, mais este culto, esse tempo de louvor e de celebração ao Senhor. É sempre motivo de alegria para nós desfrutarmos de mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos, congregados por esse canal, podermos celebrar a bondade e a misericórdia do Senhor. É com alegria que eu realmente vivo esse momento e celebro junto com você a oportunidade de estarmos louvando ao Senhor. E mais uma vez eu quero nesta noite convidar você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esta vez nós vamos ler na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Vamos dar um tempinho aí para você encontrar palavra de Deus. Nós vamos ler também o 5 e o 6. Vamos parar no 7, ok? Espero que você esteja aí reunido com sua família, você possa realmente estar de maneira confortável na sua casa, visto que esse tempo ainda estamos com nossos templos fechados, não nos reunindo presencialmente, mas desfrutando dessa oportunidade, louvando a Deus com a mesma alegria, como se nós estivéssemos congregados na igreja. É claro que não estamos aqui minimizando a importância da congregação, de maneira nenhuma, mas a palavra de Deus diz que em tudo devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E se o templo está fechado, os nossos corações, todavia, estão abertos para o Senhor, para desfrutar do melhor que Ele tem para cada um de nós. Então, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo 5 em diante. Diz a palavra do Senhor assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim, no trato de um com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, frutificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, esse é um convite da palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, para que vivamos a nossa salvação em Cristo, a nossa fé em Cristo Jesus, com todo motivo de alegria e de gozo, e confiança, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E é nesse sentido que eu quero convidar você a louvar ao Senhor com alegria, com intensidade e, sobretudo, com gratidão. Vamos orar. Pai querido, te damos graças em mais esta oportunidade, neste momento, ó Deus, de celebração ao Senhor. Pai, temos a alegria, o privilégio de viver este momento, mais esta oportunidade, em que nós podemos abrir o nosso coração e te louvar, ó Deus, com a alegria de quem tem a certeza dos cuidados
do Senhor. Pai, esse momento de ansiedade, de angústias, de aflições para muitos, ó Deus, todavia, circunstância nenhuma é capaz de nos tirar o motivo de louvor e de adoração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, peço desde já que o Senhor visite cada lar, meu Deus, cada irmão, cada família que está conectada conosco, e que a tua graça seja derramada, meu Deus, na vida de cada um, e que este momento de louvor e de adoração seja vivido com intensa alegria e profunda gratidão. É no nome de Jesus que nós consagramos esse tempo ao Senhor e te damos graças por essa linda oportunidade. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, querido, que esse período de louvor seja uma oportunidade para você derramar o seu coração diante do Senhor e receber dele o que ele tem de melhor para a sua vida, para a sua família. Vamos louvar ao Senhor, que Deus abençoe, e logo mais nós voltamos para meditar na palavra de Deus. Adoremos. Amor, eu vim neste lugar.
Louvado seja o Senhor. Aqui estamos de volta para meditarmos na palavra de Deus com alegria, com o coração refrigerado por esse tempo de adoração, por esse tempo de celebração, e vamos meditar na palavra de Deus nesta série de mensagens sobre crescimento espiritual. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 15. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15. Ok? Vamos dar um tempinho aí para os irmãos encontrarem. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 15. A palavra do Senhor diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Repetindo, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, lembra que no domingo passado nós falamos sobre o tipo de alimento que nós devemos receber para termos um crescimento adequado. E particularmente falamos sobre a questão do leite, a necessidade da criança. A palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, diz: como bebês recém-nascidos, desejai afetuosamente o genuíno leite da palavra, para que vades crescendo. Então nós falamos da necessidade que a criança tem de tomar o leite. E hoje nós queremos falar um pouco sobre a importância do alimento sólido. E antes de entrar nessa questão, falamos que aquela pessoa que se alimenta a vida inteira de leite, ela sofre uma série de consequências no seu desenvolvimento. Ela tem, e claro que isso aqui é uma metáfora, é uma ilustração, O leite aqui tratado na palavra de Deus, ele tem um sentido de fundamentos básicos da fé cristã. E o alimento sólido, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui para frente, tem o sentido de fundamentos mais profundos dos ensinamentos cristãos da palavra de Deus. Então, nós vimos rapidamente, para nós verificar, nós vimos que aquela pessoa que fica se alimentando apenas de leite, ou seja, fica apenas nos fundamentos básicos, ela tem o risco de ter uma indisposição espiritual, uma insuficiência no seu crescimento, uma inexperiência na palavra de Deus e uma infantilidade espiritual. E eu não quero repetir muitas coisas que falei domingo passado, mas quero dizer que muito frequentemente nós observamos pessoas que, apesar de muito tempo na igreja, caminhando com o povo de Deus, são pessoas ainda imatura espiritualmente. Não tem essa expressão como nenhum sentido de ofensa, mas pessoas que não crescem. Por quê? Porque elas não evoluem na alimentação espiritual, elas ficam nos fundamentos básicos da palavra de Deus. Aceitaram a Cristo, ótimo, esse é o primeiro e fundamental passo, mas Deus tem muito mais para nós, Deus tem muito mais para nos dar, a fim de que tenhamos um crescimento adequado, de acordo com os postulados da fé cristã, e não por outra razão, que a palavra de Deus nos desafia a crescer. A palavra de Deus diz: cresçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o apóstolo Pedro mesmo diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso já falamos lá atrás, Essa é a terceira mensagem nesse sentido. Nós já falamos sobre esse aspecto de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quanto mais conhecemos a Cristo
mais mergulhamos na sua graça e mais desfrutamos de tudo aquilo que Cristo conquistou para cada um de nós que vivemos com Ele. E, portanto, o alimento, o básico, o leite, ele é um alimento importante na vida da criança, porque o seu organismo ainda não está em condições de suportar alimentos mais sólidos, mas à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai necessitando de alimento cada vez mais sólido, e sólidos aqui no sentido de, como diz o nosso querido pastor Jeremias Pereira, no sentido de substância. Você não dá uma carne de sol, você não dá uma picanha, você não dá um churrasco, né? Para uma criança recém-nascida, você dá um leitinho, mas logo em seguida você vai introduzir uma papinha, você vai introduzir uma fruta amassada, você vai acrescentando alimentos mais substanciosos, mais nutritivos, porque assim requer o desenvolvimento da criança. E espiritualmente não é diferente. Por isso, queridos irmãos, eu volto a chamar a sua atenção para a importância do discipulado. É claro que nesses dias nós estamos com o nosso discipulado interrompido, mas estamos analisando, pensando, creio que se evoluir, para melhor essa situação que nós estamos vivendo, logo nós vamos retomar com todos os cuidados o nosso discipulado e penso que não muito distante nós estaremos novamente nos congregando, claro que obedecendo aí as restrições, as orientações da área da saúde. Mas é importante que entendamos a necessidade desse crescimento, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre os resultados de uma dieta com alimento sólido, a importância e os resultados que essa alimentação mais sólida traz para cada um de nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5, carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo 14, carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 14, assim diz a palavra do Senhor, acompanhe comigo: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Repetindo, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ora, queridos, veja que a palavra de Deus diz que o alimento sólido é para aqueles que são experimentados, têm experiência, já experimentaram uma vida mais profunda com o Senhor, já buscaram um conhecimento mais profundo com Deus. Ora, vamos verificar que, vou repetir mais uma vez, que o alimento sólido, e o leite são figuras, são elementos figurativos, O leite significa os fundamentos básicos da fé cristã, Quando nós nos convertemos, nós temos que receber os primeiros ensinamentos básicos. O alimento sólido são fundamentos mais profundos, ensinamentos mais profundos sobre a palavra de Deus, e isso vai produzir em nós um crescimento. A maturidade espiritual, queridos irmãos, requer crescimento cultivado em disciplina, esforço consciente e constante. Ninguém cresce espiritualmente sem esforço. Quando nós nos alimentamos
O nosso corpo físico cresce naturalmente à medida que nós nos alimentamos, porque o alimento vai alimentando as nossas células e elas vão se multiplicando e nós vamos crescendo. Há um esforço imperceptível no nosso crescimento natural. Imperceptível que eu digo nós não vemos as células se multiplicando, nós vemos a criança crescendo, né? Os pais, as mães, né? Os pais, as mães costumam marcar. Lá na minha casa tem uma parede lá onde a minha netinha se marca, está lá toda arriscada a parede, né? Neto pode tudo, filho não podia fazer isso, mas neto pode, né? A gente vai ficando velho, vai ficando, eu ia dizer ficando bobo, mas eu vou dizer que a gente vai ficando mais amável, né? Então vai marcando, né? O médico no prontuário da criança vai marcando cada vez que vai na consulta o crescimento, mas espiritualmente há que se desenvolver um esforço constante, contínuo, para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus, e isso vai produzir crescimento espiritual, maturidade espiritual, né? Então ninguém cresce, o tempo na igreja não nos dá crescimento espiritual. O que dá é o tempo devidamente aproveitado nos meios da graça, quais sejam leitura da palavra, oração, comunhão, serviço. Esses são os meios da graça. É na prática desses meios que eu vou alcançando o crescimento espiritual. Portanto, quero dizer que, repetir, a maturidade espiritual requer um crescimento cultivado com disciplina, com esforço consciente e constante. Eu tenho que ter a consciência do meu esforço. Ora, amados irmãos, por mais simples que seja um devocional diário, por mais simples, você estabeleceu na sua vida que você vai fazer um devocional diário, lendo apenas um capítulo da palavra de Deus por dia e tirando 10 minutos de oração. Não é muito, mas se você não tiver determinação, vai haver dias que você vai pensar, hoje não vai dar para fazer, ou porque parece ter muitas ocupações, ou porque você está meio desanimado. Não, há que se esforçar, há que se ter uma determinação. Não, eu estabeleci como alvo, como meta para a minha vida, até porque, salvo aqueles momentos em que nós decidimos jejuar, que é também um esforço, nós nos levantamos e naturalmente vamos fazer o café. Eu faço café na minha casa toda manhã, eu me acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é botar água no fogo para fazer o café. Isso acontece naturalmente, não há muito esforço para fazer isso. Mas por que eu faço? Porque aquilo faz parte da minha vida e porque também é necessário para alimentar o meu físico. Ora, meus amados irmãos, nós precisamos ter a consciência de que a minha alma, o meu espírito precisam ser alimentados, e o alimento da minha alma, do meu espírito, são os meios da graça: leitura da palavra, oração, comunhão e serviço. Então eu tenho que ter essa determinação. No momento preparado, no momento adequado, eu vou fazer o café, não há problema nenhum, eu vou tomar o meu café, mas eu vou fazer o meu devocional. Talvez a sua rotina seja diferente, talvez a sua rotina seja fazer o seu devocional, fazer o seu café e seguir as rotinas do seu dia. Não há problema nenhum. A ordem dos fatores não altera o produto. Lembra dessa regrinha matemática? Aí a gente brinca também dizendo que a ordem dos tratores não altera a obra. Às vezes altera, mas não importa o momento que você vai fazer o seu devocional, que seja aquele momento melhor para você. Mas o importante é ter a consciência de que a maturidade espiritual se alcança
a partir de um crescimento cultivado com disciplina, com esforço consciente e constância. Nós devemos buscar essa maturidade através da santificação, através do crescimento no conhecimento da palavra de Deus, através da oração, através da participação na igreja local, do serviço cristão, pela prática do amor e pela obediência. Querido, esses são os meios da graça. É por meio desse processo que eu vou crescer. E sabe, quando eu me envolvo nesse processo constante, eu cresço naturalmente. Naturalmente. Às vezes nós observamos pessoas que chegam na igreja e elas se envolvem, elas entram no discipulado, elas começam a participar da escola dominical, elas estão sempre presentes nas reuniões, sempre se dispondo de alguma maneira a se envolver nas atividades e vão crescendo rapidamente. São capazes de assumir responsabilidades importantes na igreja. Por quê? Porque se envolveram com os meios da graça e o crescimento vai acontecer naturalmente. Naturalmente, como uma criança que se alimenta bem, cresce de maneira saudável naturalmente. Quero avançar, porque nós estamos falando sobre os resultados de uma dieta com alimento sólido, os resultados de uma vida espiritual que se alimenta de alimento sólido da palavra, que busca o conhecimento mais profundo da palavra de Deus. O primeiro elemento é a maturidade espiritual. Essa pessoa vai crescer, ela vai ganhar estrutura para compreender os mistérios mais profundos da revelação de Deus, para compreender os postulados da palavra de Deus para a fé cristã. O segundo benefício ou resultado é experiência. Essa pessoa vai ganhar experiência. Ainda no versículo 14 de Hebreus, do capítulo 5, veja o que diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, ou seja, tem experiência pela prática, pelo envolvimento na leitura, envolvimento na oração, envolvimento nas atividades da igreja, envolvimento no serviço. Ele vai ganhar experiência, porque esse é o resultado de quem se alimenta de alimento sólido. O alimento sólido é para aqueles que, praticando os ensinamentos bíblicos, chegam ao discernimento do que é certo e do que é errado. Veja aqui, o final do versículo 14 diz, vou ler o versículo novamente: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ora, meus amados irmãos, o grande desafio para uma fé cristã vitoriosa é o discernimento. E eu vou dizer uma coisa, que discernir o que é bom nem sempre é difícil, mas discernir o que é mal é um pouquinho mais difícil. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que se alimenta de alimento sólido é experimentado, ele é capacitado para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por que há essa ênfase no discernir o mal? Porque muitas vezes o diabo traz as suas tentações por meio de aparência do bem. Às vezes, algo tem toda a aparência de coisa boa, mas é má.
é má. Se nós não tivermos essa experiência e a maturidade, essa experiência aqui é com Deus, porque na verdade, irmãos, toda a prática dos meios da graça vão cada vez mais estreitando a nossa comunhão com Deus e com o seu Espírito, porque a maturidade é essa relação muito bem elaborada, estabelecida com Deus, porque na verdade quem nos dá o discernimento é o Espírito Santo. Nós não podemos dizer, eu sou esperto, eu tenho muito conhecimento, ninguém me engana, o inimigo não, queridos, nada disso. Quanto mais maturidade, por isso que a maturidade cristã é alcançada por meio da inteira santificação. Essa relação estreita, quase que simbiótica, ou seja, unidos, exatamente é isso. O Espírito em nós, e nós vivendo no Espírito, e vamos estar sensíveis às advertências do Espírito, à medida que o mal tenta se impor na nossa vida, e nós teremos essa percepção. Por isso a palavra de Deus diz que quando nós nos alimentamos de alimento sólido, quando nós nos envolvemos cada vez mais profundamente na palavra de Deus, nós vamos discernir não somente o bem, mas também o mal. Venha do jeito que vier, o Espírito de Deus é aquele alerta, e nós sensíveis ao Espírito, porque estamos vivendo em plena comunhão, vamos perceber e não resistiremos à ação do Espírito, mas resistiremos a toda a investida do inimigo, porque somos experimentados na comunhão com Deus. Portanto, o segundo benefício de uma alimentação sólida é a experiência nesse caminhar com Deus, nesse desfrutar da sua graça. A busca da maturidade se dá através da obediência, e a obediência é questão de suma importância. Percebe que temos falado com uma certa frequência, vou repetir aqui, reunião de oração, devocionais, estamos sempre falando sobre obediência. O Espírito de Deus está ministrando no coração de todos nós, irmãos, e nós vamos trabalhando essa questão, e foi exatamente por observar essa ação do Espírito, através do irmão Rai na reunião de oração, os irmãos no devocional, no transcorrer da semana, que o Espírito de Deus me levou a tratar essa série de mensagens, falando sobre o crescimento espiritual. É necessário, irmãos, que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Quanto mais se pratica a palavra, mais as raízes da vida espiritual vão se fortalecendo. Quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós oramos, quanto mais nós congregamos, quanto mais nós nos envolvemos no serviço, mais nós vamos crescendo, e as nossas raízes espirituais vão se aprofundando. Irmãos, árvores que têm raízes profundas não caem com qualquer vento. Nós precisamos ter raízes espirituais profundas, para que os ventos das tribulações não venham nos afastar de Deus. Terceiro elemento, benefício, resultado de quem se alimenta com alimento sólido da palavra de Deus: discernimento. Já falamos um pouco, mas en passant, vamos agora falar sobre discernimento. No mesmo capítulo 14, a palavra de Deus, versículo 14 do capítulo 5 de Hebreus, diz: tem as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tem as suas faculdades. Que faculdades? Conhecimento, né? Tem a percepção, a compreensão, né? Exercitada, e por isso podem discernir o bem e o mal.
O que nos leva à maturidade cristã é, antes de tudo, o desejo de santidade. Por isso que o apóstolo Pedro usa a expressão, como bebês recém-nascidos, desejemos afetuosamente, ansiosamente, o genuíno leite para que vamos crescendo. Irmãos, se nós não tivermos o desejo de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus e desejando estudar, buscar um discipulado, leitura da Bíblia, nós não vamos crescer. Olha, eu vou dizer uma coisa que já disse, não é novidade nenhuma. Os cultos, a pregação durante o culto, ela é muito importante, mas ela não é suficiente para você ter um bom crescimento espiritual. Eu diria que as pregações dos cultos devem ser pontos de acrescentar conhecimento, de esclarecer dúvidas, para o seu crescimento espiritual. Mas o que vai fazer você crescer com consistência e continuidade é a sua vida devocional, o seu discipulado. E aí você vai verificar que as mensagens nos cultos terão uma importância maior até. Por quê? Porque você já tendo um conhecimento, tudo aquilo que for ministrado nos cultos, nas reuniões, eles acrescentarão, ampliarão a sua compreensão. O contrário também é verdadeiro. Se você não tem um bom conhecimento, se você não se alimenta da palavra de Deus continuamente, talvez os cultos tragam um monte de dúvidas para você. Certa vez eu ouvi alguém dizendo: o pastor prega e eu não entendo nada, E a pessoa veio trazer que era um grupo que havia na escola dominical dito isso, e eu disse o seguinte: qual o nível de conhecimento bíblico das pessoas que você está se referindo? Elas leem a Bíblia, pastor, não sabem nada. Eu falei, e elas então realmente não vão compreender o que o pastor Lopes prega, e nem pastor nenhum. Se você tem uma vida devocional, de leitura bíblica, de oração e de comunhão nos serviços da igreja, a mensagem ela virá como luzes lançadas nesse conhecimento e vai ampliar a sua compreensão, e às vezes até trazendo novas dúvidas que você, como estudioso, como alguém que busca conhecimento, vai usar aquela dúvida para ampliar o seu conhecimento, porque você vai buscar compreensão daquele texto que lhe trouxe alguma dúvida. Muitas vezes, irmãos, me procuram na igreja, e eu fico muito feliz quando isso acontece, dizendo: pastor, o senhor falou assim no culto, eu não entendi bem, ou eu estava lendo a Bíblia, veio esse texto aqui, eu não compreendi. Irmãos, eu tenho uma alegria imensa de compartilhar com os irmãos esses momentos, porque isso para mim demonstra o interesse desse irmão, dessa irmã, em conhecer mais a palavra de Deus, e não há nada mais que alegre o meu coração do que poder compartilhar a palavra de Deus e crescer junto com os irmãos. Portanto, esse anseio de santidade é que vai me impulsionar a buscar o conhecimento. Ora, o que é discernimento? Porque nós estamos vendo aqui que quando nós nos alimentamos de alimento sólido, nós ganhamos discernimento. E o que é o discernimento? É a capacidade de separar o certo do errado, de compreender a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, portanto, é certa para a nossa vida. Esse discernimento, quando muitas vezes o inimigo vem com aparência de bondade, com aparência de misericórdia, com aparência de santidade, entretanto, rompido aquela casca, aquela aparência, aquela máscara, está ali o mal sorrateiro. Nós precisamos discernir, compreender. Há um dom espiritual chamado de discernimento de espírito, e muitas vezes, queridos irmãos, nós precisamos dar ao Espírito a liberdade de agir através da nossa vida com discernimento de espírito, para que não façamos papel de tolo, muitas vezes nas dificuldades que enfrentamos ao longo da nossa caminhada espiritual.
é nessa direção que Jesus quer nos levar. Esse é o propósito do Senhor Jesus Cristo, de nos fazer crescer na graça e no conhecimento dele próprio, né? Dele próprio. E eu disse domingo passado e vou repetir: quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais mergulhamos na sua graça e mais desfrutamos dos benefícios que nos advêm do seu sacrifício. Vou lembrar mais uma vez Isaías capítulo 1, versículo 19. Os versículos anteriores até o 18, o Senhor faz uma dura exortação ao povo de Israel, ali chamado de o seu povo. E quando nós lemos a Bíblia, temos que ler que aquilo ali é para nós hoje, a igreja, porque Israel sempre foi um símbolo da igreja. Hoje não mais, porque hoje a igreja está estabelecida. Então Israel não é mais símbolo da igreja, ele foi até o advento de Cristo. Cristo veio e estabeleceu a igreja. Hoje Cristo é a igreja. Mas lá em Isaías nós temos que ler aquele texto não vendo como uma dura mensagem de exortação ao povo de Israel, mas uma firme exortação para nós. E até o versículo 17 o Senhor vem exortando duramente. No versículo 18 ele chama ao conserto, e no 19 ele fala dos benefícios do conserto, quando ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A maturidade, queridos irmãos, espiritual é o propósito de Cristo para a nossa vida. E se nós quisermos e nos envolvamos com os meios da graça, nós vamos alcançar a maturidade espiritual. E cada vez mais Deus terá para nós alimentos sólidos, mais profundos na fé cristã, para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável. Eu pergunto para você: você quer uma vida espiritual saudável? Você quer alcançar a maturidade espiritual? Mergulhe nos meios da graça: leitura da Bíblia, vida de oração, comunhão e serviço. E tenha certeza que você crescerá em maturidade, em santidade, para viver todos os propósitos de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você. Querido Deus, te damos graças por mais esta oportunidade, ó Deus. Queremos, ó Deus amado, pedir que o Senhor opere em nossos corações, renovando, ó Deus, a nossa fé e as nossas forças, para vivermos uma vida espiritual saudável, praticando, ó Deus querido, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, buscando cada dia mais conhecê-la, nos alimentar, ó Deus, cada dia de alimentos sólidos, para que tenhamos uma vida vigorosa, uma vida espiritual vigorosa, e sejamos capacitados pelo Teu Espírito a discernir não somente o bem, mas também o mal. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, que nesses dias, ó Deus, que não estamos podendo nos reunir fisicamente na igreja, mas que não nos esqueçamos de termos a nossa vida devocional diária, na leitura da palavra, ó Deus, e buscando essa comunhão virtual, ainda que é virtual, através das nossas reuniões que temos feito, dos nossos cultos, os devocionais pela manhã que os irmãos nos apresentam, Pai, buscando alimentar a nossa alma com a Tua palavra, ó Deus querido, e interagindo, ó Deus, com os irmãos, através de uma mensagem, de um telefonema, ó Deus, e assim o Teu Espírito, trabalhando em nós, nos fortaleça para viver o melhor que o Senhor tem para nós.
Continua nos guardando, Senhor, nos guardando de todo mal, nos guardando nesta pandemia, restaurando, ó Deus, os nossos irmãos e os seus familiares que têm sido acometidos deste mal, Senhor, e guardando aqueles que estão saudáveis, para que de maneira nenhuma venham ser acometidos deste mal. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, Senhor. Abençoa as autoridades constituídas em todas as esferas de poder, ó Deus, para que sejam sábias, ó Deus, para no trato das providências necessárias para que esta pandemia, ó Deus querido, vá embora, meu Deus querido. Consola as famílias, ó Deus, que perderam seus entes queridos, e abençoa a tua igreja nos quatro cantos desta nação, nos quatro cantos desta terra, para que seja a voz de esperança para aqueles que estão desesperançados. Senhor, nós oramos com ações de graças e o fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, querido irmão, que Deus abençoe sua família, uma noite de descanso para você e uma excelente semana. E não se esqueça, alimente-se de alimento sólido, para que você vá crescendo e alcance a estatura de varão perfeito segundo a imagem de Cristo. Deus abençoe sua vida e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, confere aí do lado, vê se é verdade isso mesmo, ó. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei
louvamos, Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade. Tu habitas no meio dos louvores, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo aqui, Jesus, para receber o nosso louvor.